Porque é um bem que você vai fazer pra sua saúde, acredita em mim, isso é um bem pra tua saúde e pro planeta também vira uma consequência. Bom dia, gente! Prometi pra vocês que eu ia compartilhar um pouquinho como que é essa rotina de uma menstruação sem lixo. Eu fiz algumas perguntas pra vocês lá no meu Instagram e eu percebi que vocês têm muitas dúvidas de vários lugares diferentes. Gente, eu recebi muita mensagem e foi muito legal, assim, porque como isso pra mim já é uma coisa um pouco mais automática, eu acabo esquecendo quais são as possíveis dúvidas. Então, muito obrigada se você foi uma das pessoas que compartilhou comigo quais são as suas angústias, as suas dúvidas, os seus motivos, e eu vou tentar ser o mais clara e o mais visual possível nesses próximos dias para compartilhar com vocês como é que eu faço, como é que é o dia a dia, como é que a gente faz para lavar, como é que a gente faz, né? Como é que é essa rotina. Teoricamente, minha menstruação era para ter vindo há 2 dias atrás, mas sempre tem essa variação, né? De às vezes 2 dias antes, 2 dias depois do que é o programado, assim. E normalmente eu acordo menstruada, então eu acordo, aí passa algum tempinho assim, aí eu menstruo logo que eu acordo. E aí foi isso que aconteceu hoje. E se você também já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que eu tô naquela maratona lá, naquele desafio de 8 semanas de yoga, e essa semana que eu tô agora é minha última semana. Hoje é uma segunda-feira aqui que eu comecei a gravar pra vocês. Então, nesses últimos dias todos de manhã, eu tenho acordado, feito yoga, meditado, e aí eu começo meu dia, né? Vou tomar meu café da manhã, tomo meu banho e vou trabalhar. E talvez a maioria de vocês saibam que eu sou mais apaixonada, assim, de todas as formas que a gente tem de ter uma menstruação sem lixo, a forma que eu mais me adaptei é com as calcinhas. Só que, como eu vou fazer yoga agora e logo depois eu vou tomar banho, pra eu não sujar uma calcinha e ter que esperar ela lavar por causa de 2 horas que eu vou usar ela agora, eu coloquei um absorvente de pano. Então eu vou mostrar aí pra vocês, ó, onde é que eu guardo eles. Eu deixo meus absorventes separados das minhas calcinhas, porque assim eu já sei em qual bolsinha tá cada um. Eu peguei um absorvente, coloquei ele, e aí depois quando eu precisar trocar, eu vou colocar uma calcinha, porque eu sei que eu fico mais confortável ao longo do dia. Então, bora lá fazer essa yoga, começar esse dia, porque eu tô bem lenta de manhã, eu sou muito lenta. Pelo menos nesses dias quando eu tô menstruada, eu fico bem devagar. Então vamos ver como é que vai ser hoje. Bom, eu espero que vocês estejam prontas pra gente atingir um novo nível de intimidade agora, a partir dessas próximas imagens, porque eu vou dividir com vocês como é que eu faço pra lavar o meu absorvente. Mas antes, eu escolhi quais das calcinhas eu queria usar, então uma das dúvidas que vocês têm muito é sobre como faz pra lavar, e eu sei que às vezes quando a gente fala, fica meio distante de uma realidade, né? Então eu de fato vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu lavo os meus absorventes normalmente no banho mesmo, como eu lavaria minha calcinha, eu lavo meu absorvente. Às vezes eu tenho sabão de coco comigo, hoje eu não tinha, então eu lavei com sabonete normal que eu ia usar pra lavar meu corpo mesmo, eu usei pra lavar o absorvente. Como vocês podem ver, o absorvente ele não tava muito cheio, porque eu usei ele por poucas horas, era meu primeiro dia, então no meu primeiro dia eu não menstruo muito assim, meu fluxo vem médio. Enquanto eu tô fazendo yoga, não sei se vocês sentem isso, mas tem momentos assim específicos que eu sinto que meu fluxo dá uma segurada. Então eu lavo ele normal, como se eu estivesse lavando minha calcinha, e tem um truquinho que eu faço que eu sei lá de onde eu tirei isso, que eu coloco o meu absorvente na parede e eu raspo uma ponta na outra, assim. E eu acho que isso ajuda a tirar mais a mancha que fica. Como esse absorvente que eu tenho, ele é branco, dá pra ver bem as manchas que ficam. Mas esse absorvente que eu tenho aí, eu já devo ter ele há uns 4 anos e ele ainda é branquinho, como vocês podem ver. Quando eu mostrei pra vocês ele dentro do chuveiro, ainda tinha algumas manchinhas, porque como eu tava aí nessa habilidade entre gravar e lavar o absorvente, eu não consegui lavar ele direito. E aí depois, no final, eu lavei ele direitinho, fazendo isso mais vezes, né? E aí eu mostrei pra vocês no final como é que ele fica branquinho, limpinho, sem nenhum resíduo de nada. E aí eu deixo ele secando no meu box mesmo. Dá pra você lavar também de outras formas, se você quiser deixar ele de molho num balde, com bicarbonato e vinagre também é legal, né? Porque tem muita gente que acha anti-higiênico, mas assim, você usa calcinha que você lava também com água e sabão e isso não é anti-higiênico. Então por que que com absorvente seria, né? Só você lavar direitinho ele e que você não vai ter problema com isso. Se você quiser, você pode fazer isso de deixar ele de molho num balde e depois você colocar todos eles pra lavar na máquina de lavar com as suas roupas, toalhas, do jeito que você lavaria suas roupas normalmente, e bota um pouquinho de bicarbonato na mistura junto com o seu sabão
sabão em pó pra dar um pouco daquela potencializada na limpeza. E aí o que normalmente eu faço durante o meu ciclo é eu lavo eles dentro do banho, normal, igual eu mostrei pra vocês. E aí quando meu ciclo acaba eu coloco todos os absorventes e as calcinhas pra lavar na máquina junto com todas as minhas roupas, assim pro ciclo seguinte eles já estão aí limpinhos, cheirosinhos, branquinhos. Neste momento, essa cara de louca é porque minha cólica veio com força. Eu não sei como é pra você, mas pra mim o meu primeiro dia é com muita cólica e eu sempre tento ficar sem tomar remédio. Mas nem sempre isso é possível. E não só necessariamente pela dor, mas às vezes pelo tanto que eu tô afim de aguentar a dor. E aí hoje eu não tava muito afim de suportar a dor, então eu tomei um remédio. E aí agora eu vou ficar aqui quietinha. Vou ver This Is Us, minha série desse primeiro dia de menstruação, que aí eu fico bem aqui quieta e sofrendo com a minha cólica e sofrendo com as histórias. Redemption Já são 8h30 e eu coloquei aquela minha calcinha na hora que a gente conversou mais cedo. Devia ser umas 10h30. Então eu já tô há 10 horas com essa calcinha. E isso é uma das perguntas que vocês me fazem muito. Quanto tempo dá pra ficar com cada calcinha ou absorvente? E aí, isso é uma coisa que eu não vou conseguir te responder assim com certeza quanto tempo você vai conseguir ficar com cada calcinha absorvente. Isso vai depender muito de duas coisas. Uma é o seu ciclo e o momento do seu ciclo que você tá. Então, por exemplo, o meu primeiro dia ele é um pouco mais tranquilo. O segundo dia eu tenho um fluxo muito intenso. Se eu tivesse que passar 10 horas com essa calcinha que eu tô aqui, que é uma calcinha da Pentes, que eu gosto bastante, não daria, porque ela não é uma calcinha pra fluxo intenso. E a segunda coisa que você tem que considerar é a calcinha, ou absorvente. E também, nesse caso aí, entra o coletor, porque existem coletores de tamanhos diferentes também. E aí, dependendo do tamanho, ele vai aguentar uma quantidade diferente de fluxo, né? Muita gente me perguntou também sobre o coletor menstrual. Eu tentei usar o coletor por 1 ano e ele não deu certo pra mim, porque eu tenho colo do útero baixo. E aí, pra quem tem um colo do útero baixo, é muito difícil você conseguir posicionar o copinho de um jeito que ele não vaze. O meu vazava sempre. Foram 12 ciclos tentando usar e ele só vazava. E aí eu parei porque não dava mais pra me frustrar, né? Foi 1 ano de frustração. Então, se você tem problema de vazamento, óbvio que pode ser pela forma como você coloca, mas também pode ser porque você não se adaptou e tá tudo bem. E aí você pode testar outras alternativas. Não existe um tempo muito certo. O que as marcas indicam é que você não fique mais do que 6 horas com uma calcinha ou um absorvente. E o copinho você pode ficar até 12 horas. Só que, como acontece com o absorvente descartável, que a gente também usa mais horas do que o indicado, isso também acontece com o absorvente e a calcinha de pano. A gente acaba ficando mais horas do que o que eles falam que pode. Quando eu tô no meu último dia de ciclo, que é só um pouquinho, né, que vem assim, só aquele restinho, eu acabo ficando quase que um dia inteiro com uma calcinha. Eu sei que não tá certo, mas eu tô contando pra vocês a real aqui, como eu uso, né, como funciona pra mim. Agora à noite eu vou tomar banho, aí eu troco de calcinha e provavelmente eu fico com ela igualzinho foi hoje, até amanhã de manhã, depois que eu fizer meu yoga, aquela coisa de novo, o ciclo todo de novo das coisas que eu tenho que fazer. Redemption in the face of everyone. I caught your soul in the face of everyone. Bom dia, gente. Hoje é o segundo dia de menstruação e é aquele dia que eu menstruo muito. Do dia zero dor, assim, não tenho dor nenhuma de cólica, mas o fluxo fica bem intenso, então dá um pouco daquela moleza, mas uma moleza diferente do primeiro dia, sabe? E uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu queria muito compartilhar com vocês sobre esse processo, né, da gente fazer uma transição pra uma menstruação sem lixo, é que eu sei que gera uma mistura, assim, muito louca de sentimentos, né, quando a gente fala sobre isso. Porque a gente vai ter que lidar e encarar o nosso ciclo, né? Você vai ter que ver o seu sangue, você vai ter que tocar nele, você vai ter que se conectar mais com a forma como o seu ciclo é. E ao invés da gente encarar essa mudança, né, essa tentativa com muita expectativa, com aquela coisa de, meu Deus, isso precisa dar certo, ou, sabe, naquela ansiedade, se a gente encarar todo esse processo com curiosidade, eu acho que a coisa fica muito mais leve, né? Porque quando a gente vai com curiosidade, não existe expectativa. Existe a tua curiosidade de conhecer como é
o seu ciclo, o seu corpo, os seus sentimentos, como é que você vai reagir quando você tiver que lavar sua calcinha ou esvaziar o seu copinho. Essa foi uma frase que eu ouvi nessa jornada aí de 8 semanas de yoga que eu tô fazendo, que a instrutora fala muito sobre isso, né? Pra gente encarar a prática de yoga com curiosidade, a coisa fica muito mais leve, né? E ela tem toda a razão. Eu passei a virar essa chavinha assim quando eu tava fazendo yoga, e isso fez muito sentido pra esse processo também. Então, quem sabe se você encarar tudo isso com curiosidade, não fique muito mais fácil. Deixei secando aqui, ó, as calcinhas e o absorvente desde ontem. Esse aqui, ó, já tá super sequinho. Então, já posso guardar ele de volta. E eu deveria ter botado essas calcinhas no sol hoje, porque fez um mega sol, mas eu esqueci. Então, elas estão bem molhadas ainda. Então, vou deixar pra amanhã pra botar. Mas, ó, em um dia e meio, esse aqui já secou. Hoje eu tô no meu terceiro dia e assim, gente, os próximos dias eles vão ser basicamente muito parecidos com o que foram esses 2 últimos dias que eu compartilhei com vocês. No total, até agora eu já usei 5 calcinhas absorventes e um absorvente de pano. E até agora só o absorvente de pano secou, as outras calcinhas ainda não. Então, por exemplo, se você é como eu, que você fica menstruada mais dias, né, mais do que 3, 4 dias, você precisaria de um volume talvez um pouco maior, né, de calcinhas e de absorventes. Mas o que eu queria conversar com vocês aqui antes da gente terminar esse vídeo, você fica aqui comigo, por favor, que eu acho que o que eu tenho pra te falar pode te ajudar. Pelos comentários que vocês fizeram aqui, olha, naquela conversa que a gente teve, e que, gente, foram muitos comentários, eu percebo que vocês têm muito medo, vocês têm muito receio, né, de lidar com o fluxo em si. Muitas pessoas têm nojo, muitas pessoas têm medo de vazar, e uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que as pessoas também têm medo que ocorram vazamentos dentro de casa. E isso é uma coisa que depois que eu virei essa chave pra mim, fez toda a diferença. Cara, se eu tiver um vazamento enquanto eu estiver dentro da minha casa, tá tudo bem. É só eu ir no banheiro, eu troco meu absorvente, troco minha roupa, boto tudo pra lavar e tá tudo bem. A gente lida com os vazamentos, né, da menstruação de uma maneira muito frustrante, até quando a gente tá sozinha, até quando a gente tá dentro de casa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar pra refletir, assim, o quanto foi colocado de vergonha pra gente nessa situação. Sendo que eu tenho certeza que 100% das pessoas que menstruam, mas assim, 100% mesmo, já viveram alguma situação de vazamento. É impossível você viver uma vida de menstruação e não ter passado por isso. Então, é óbvio que isso vai acontecer em um determinado momento, independente da forma que você use, né, com a sua menstruação, mesmo com absorventes descartáveis. Tenho certeza que você já viveu isso com absorvente descartável também. Então, uma coisa que eu vou te sugerir, se você quer passar por isso, porque eu até recebi algumas mensagens de pessoas falando que acreditam que a redução de lixo não é uma prioridade na vida dessa pessoa. É uma coisa que me deixa triste de saber, mas que eu entendo que pelo menos a pessoa é honesta, né, com ela mesma, comigo e com todas as coisas, assim, ao invés de ficar colocando uma desculpa do tipo, ai, tenho nojo, não que isso seja uma desculpa, né, você realmente possa sentir nojo. Então, ao invés de dar uma desculpa pra ela mesma, ela foi honesta de falar, isso não é uma prioridade pra mim. Então, uma coisa que eu quero te instigar a tentar fazer é fazer isso muito aos poucos. Compra um absorvente de pano, compra uma calcinha. Óbvio, se você tiver grana pra isso, né, se você tiver como investir nisso. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando sobre o investimento nos absorventes de pano, como ele se paga em um ano, né? O investimento que você faz em absorvente de pano, a quantidade que você precisar, ele se paga em 1, 2 anos. Eu já tenho meus absorventes há 4 anos. Então já tem 2 anos, né, que eles já se pagaram há muito tempo. Então eu sei que para muitas pessoas esse investimento inicial ele vai ser alto, ele pode ser alto, mas se você, assim como eu, você tem a possibilidade de fazer esse investimento, você pode fazer isso aos poucos, porque é um bem que você vai fazer pra sua saúde, acredita em mim, isso é um bem pra tua saúde e pro planeta também vira uma consequência. Então você pode usar o absorvente de pano a primeira vez no dia que teu fluxo é menos intenso, então no dia que teu fluxo tá ali bem tranquilo e que você tá dentro de casa, que se acontecer algum imprevisto, você tem como resolver. Foi assim que eu fiz, né? Eu
comecei usando copinhos absorventes de pano dentro de casa. Se você é uma pessoa, por exemplo, que vai optar pelo copinho, usa ele junto com o absorvente descartável, porque se acontecer de vazar, o absorvente descartável tá lá, né, pra segurar a tua onda e segurar caso você esteja numa situação de emergência, estando dentro de casa, com o teu fluxo menos intenso. Todas essas coisas vão te deixar com menos medo. E aos poucos, acredita em mim, isso vai ficando tranquilo. Eu era uma pessoa que eu abominava absorvente de pano. Quando eu conheci isso, eu achei isso o fim do mundo. Eu falei, gente, onde é que a gente vai parar, que a gente vai usar absorvente de pano? Então, vamos tentar fazer com que esse processo seja mais leve, seja mais natural, seja mais gostoso. Chega uma hora que a rotina, ela fica muito fácil, ela fica muito leve, fica muito tranquila. Compartilha aqui nos comentários contando como foi a tua experiência, como é que eram as suas expectativas e como é que foi de fato a realidade. Pra quem tá pensando aí em fazer essa transição, dá uma olhada e também vê como... Tem outras histórias além das minhas aqui, né? Então, se você é dessa pessoa que tá pensando em fazer essa transição, dá uma fuçada aqui nos comentários pra ver o que as pessoas estão compartilhando, porque eu tenho certeza que tem muitas histórias e muitos medos parecidos com os seus, né? Eu provavelmente fui uma dessas pessoas. Eu morri de medo quando eu fiz a transição. Eu fiquei super insegura. Eu tinha certeza lá no fundo que não ia dar certo. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Então, se você tiver mais alguma dúvida, né, e quiser saber um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu vou responder todo mundo. E também eu vou deixar linkado vários vídeos aqui na descrição sobre esse tema, porque a gente já tem muitas conversas aqui sobre isso e que talvez possa te ajudar a fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. E eu espero que eu tenha conseguido te incentivar ou te instigar a fazer isso, porque, gente, é muito mais simples do que parece, porque de fato a gente faz isso ser um monstro e não é um monstro como parece ser, tá bom? Se você gostou desse nosso vídeo aqui muito doido, deixa nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Tchau, Stefaninha! Beijo, amo você! Oi amiga, tô aqui terminando de editar o seu vídeo e aí eu resolvi responder a sua pergunta, que eu também quero fazer muito essa transição. E a minha transição é uma transição diferente, porque eu uso DIU, então eu não menstruo. E eu quero tirar o DIU, porque já tá na época de tirar. E eu tava com muito medo de fazer a transição, porque eu não sei se meu corpo vai mudar, como que meu corpo vai reagir, das cólicas e tudo mais, porque fazem 5 anos que eu não sei o que é isso. Mas eu tô super disposta a conhecer o meu corpo de uma forma diferente agora. E você me ajuda muito a me sentir mais segura para fazer essa transição e quero já começar testando os absorventes de pano e calcinhas e coletor para ver o que eu me adapto melhor. Eu não tenho nem absorventes descartáveis e não tenho a mínima intenção de comprar. Eu já quero começar essa transição para que eu já fique acostumada direto com uma forma mais sustentável e uma menstruação sem lixo. Então, amiga, muito obrigada por me ensinar tanto e eu quero muito saber também se alguma das pessoas que estão vendo esse vídeo também vai passar por essa mesma transição que eu, porque eu vou dar uma olhada nesses comentários aí. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!